Hoje, dia 19 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Data criada pelas Nações Unidas para encorajar mulheres a liderarem seus próprios negócios. De acordo com o GEM, o Monitoramento de Empreendedorismo Global, maior estudo unificado de atividade empreendedora do mundo, 30 milhões de brasileiras são empreendedoras. Esse número é equivalente a quase metade do mercado empreendedor. Para dar algumas dicas de empreendedorismo para as mulheres, eu vou receber aqui na nossa casa a estrategista de negócios Dariane Gatto. E nós também vamos conversar hoje por Skype com a Natália Rangel. Ela é, minha gente, proprietária de uma empresa de construção, reforma e manutenção. Pensa, uma mulher comandando uma empresa dessa, de reforma, de manutenção, não é? E vai contar pra gente como é que tá à frente de um negócio considerado tipicamente masculino. Você de casa é mulher, você é empreendedora, você tem vontade de empreender? Então fica de olho nessa pauta, porque muitas pessoas acabaram empreendendo durante a pandemia. Um período de necessidade, nem sempre de oportunidade, porque às vezes a gente fica buscando oportunidades, mas empreender na pandemia foi uma necessidade de grandes mulheres, de grande parte das mulheres, que hoje viraram essa necessidade numa oportunidade. E a gente vai conhecer esse caso e vai receber várias dicas em casa. Como é que a gente pode fazer? Se você tem medo, então fica de olho, minha gente. Você tem vontade? O que você tem vontade de ter? Faz o seguinte, eu vou pedir, diretor, para as pessoas mandarem perguntas para a gente. Vamos fazer o seguinte? O DDD é 12, o telefone é 996057731. Manda para a gente, fala, Biane, tenho vontade de empreender em tal coisa, tenho vontade de fazer tal coisa, o que eu devo fazer? Ou comecei a minha empresa. A gente tem que lembrar que a gente tem um tempo, né? Quando a gente vai começar a nossa empresa para começar a realmente gerir os lucros e negócios, enfim. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. A gente já está com a Natália, o diretor? Ah, Dari! Então entre, por favor, Dari, seja bem-vinda à nossa casa. Seja bem-vinda, meu amor. Pode sentar. Obrigada. Eu adorei essa sandália dela, diretor. Já tô de olho na roupa dela aqui. Ah, você viu só? Obrigada, que saudade de você. Seja bem-vinda. Obrigada. Estava falando com o pessoal em casa que a gente vai conhecer um exemplo, mas que nessa época de pandemia, muitas mulheres tiveram que empreender por necessidade. Sim. Né? Não por oportunidade, vamos dizer assim. É verdade. Mas, de repente, isso virou oportuno em algum momento, né? Acabou sendo oportuno, nasceu aí de uma necessidade enorme de se recolocar, de encontrar uma atividade que elas pudessem fazer, conciliando também as outras responsabilidades que têm, e muitas delas se deram muito bem no meio disso tudo, viu? Isso é muito legal. Quando a gente fala em empreendedorismo feminino, as pessoas ficam pensando, tá, mas o que é? Qual a diferença que é? O que é o empreendedorismo feminino, Dari? Olha, a principal diferença do empreendedorismo feminino é que a mulher é muito mais sobrecarregada, para ser muito sincera, né? As responsabilidades, elas são as mesmas. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente está falando de algo muito novo, até porque é recente, se nós formos considerar aí na história o papel da mulher dentro do ambiente de trabalho. Há poucos anos, em 1962, nós fomos autorizadas a ter um cartão de crédito com o nosso próprio nome. Então, o empreendedorismo feminino, ele é muito simbólico. Essa data ela foi criada para reforçar para a mulher a equidade de gênero, buscar essa igualdade num ambiente que antes era predominantemente masculino. Os homens estavam muito mais à frente dos negócios. E foi criado, junto com a ONU, essa data para estimular as mulheres, para que elas se apropriem, consigam liderar os seus próprios negócios, se sintam fortalecidas para isso e que elas sejam estimuladas a entender que elas podem crescer, se apropriar, se desenvolver onde elas quiserem. Onde elas quiserem. Qual que é uma característica de uma pessoa empreendedora, de uma mulher empreendedora? A primeira característica de uma mulher empreendedora é que ela precisa ter habilidade multitarefas, né? Não só da mulher, mas do empreendedor em geral. No início da vida empreendedora, a pessoa faz de tudo, né? Sozinha,
tem que ser o líder do próprio negócio, o colaborador do próprio negócio, tem que receber o cliente, atender, muitas vezes faz diversos papéis. Então, ter essa possibilidade de ser multitarefas ajuda demais. A mulher, ela consegue fluir pelas atividades com mais facilidade, mantendo o desempenho do que os homens. Os homens têm uma atenção mais centrada para um único objeto. Então, quando tem que fazer muitas alterações, a mulher ela tem mais facilidade, ela é mais flexível, ela é mais aberta e com isso ela consegue dar conta de negócios que mudam com uma frequência maior. Que bom isso, né? Isso Quando é a gente fala que a mulher maravilhoso. consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo e ter essa sensibilidade também, né? Às vezes por ter filhos ou por ser nato da mulher mesmo, de perceber algumas coisas. Você acha que a mulher ela tem algumas vantagens também nesse tipo de comportamento numa empresa, por exemplo, para entender alguns processos ou entender o lado mais humano? Você acha que existe essa vantagem? Existe, já existem inclusive estudos que demonstram que empresas que são lideradas por mulheres, elas são mais lucrativas e mais humanizadas. Então as mulheres, elas levam para o ambiente de trabalho uma questão da humanização muito maior, do acolhimento, tem um fator humano mais natural quando ela vai cuidar de pessoas, olhando para o negócio. Claro, existe exceção, Abi? Claro que existe, em todos os lugares existe, mas a maior parte das lideranças femininas, elas são muito bem preparadas, né? Em média, as mulheres estudam muito mais que os homens para conseguir se apropriar de um cargo de liderança que hoje em dia também é muito concorrido. E se a gente for olhar, por exemplo, conselhos de empresa, apenas 1% da população de pessoas que ocupam o conselho é feminino. Então, ainda é muito restrito. A gente está evoluindo? Tá, bastante, mas tem muita coisa para que a gente possa caminhar ainda. Muito, ainda tem o lance dos salários, ainda tem bastante coisa, né? Para começar. Acho que para colocar no nosso bate-papo aqui, para a gente depois continuar essa experiência, eu vou chamar a Natália. Eu até apresentei ela um pouquinho para as pessoas em casa. A Natália, ela é empreendedora de um ramo que é tipicamente liderado por homens, né? Masculino. Ná, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço, eu estou super curiosa para a gente conversar e você falar um pouquinho da sua experiência para a gente. Conta como é que foi, né, você começar a empreender, principalmente nesse nicho da construção. Tá, então, eu sempre me considerei uma empreendedora, mesmo quando trabalhava CLT, né, para as outras empresas. Alma de empreendedora, alma inquieta, né? Foi quando eu me vi assim, sempre melhorando algum processo, sempre aumentando os lucros, sempre criando, inovando. Daí eu decidi fazer isso por mim, né? Para também ter mais liberdade, poder acompanhar as minhas filhas, o crescimento delas. Foi quando em 2013 eu resolvi abrir essa minha empresa no segmento de construção civil. Que demais! E quando você abriu, assim, quais foram os seus maiores desafios? Bom, como você havia falado, né, é um ramo predominantemente masculino, né? Mas isso, graças a Deus, nunca me impediu. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, enfim, porque eu acho que quando a gente estuda, se atualiza, sabe o que a gente está fazendo, passa tranquilidade, confiança, segurança, a gente é respeitado. Às vezes, um ou outro engraçadinho fala assim, mas você é engenheira? Você é arquiteta? E eu muito tranquilamente falo, não, eu sou empresária, eu sou administradora. Engenheiros, arquitetos trabalham para mim, né? Mas isso eu não considero uma dificuldade, né? As maiores dificuldades mesmo são no início, né? Principalmente no meu caso, a gente não fez um planejamento estratégico, não contratamos uma estrategista de negócio, assim como a Dariane, né? Então, a gente não teve um planejamento financeiro, então a gente patinou muito no início, ralamos muito, mas, assim, os 5 primeiros anos, para você ter uma noção, eu nunca tirei R$1 da minha empresa. Então, quem acha que vai empreender e já vai entrar ganhando dinheiro, vai ter essa liberdade, não é bem assim.
É muito legal isso que você fala, porque quando as pessoas falam em empresas, né, em empreender, Dari, todo mundo fala assim, agora eu vou ter meu horário, eu vou conseguir uns dias não precisar estar lá. E não é bem assim que funciona, ainda mais no começo, né? Não é. A pessoa precisa investir muito tempo, muita energia e às vezes também dinheiro para que aquele negócio comece a funcionar e ter uma operação legal para depois ela retirar um lucro. Por exemplo, a Natália acabou de falar pra gente que nos 5 primeiros anos ela nunca tirou uma moedinha de R$1. Nos meus negócios, nos 3 primeiros anos, eu nunca tirei uma moedinha de 1 centavo também, só depois desse período. Então, se planejar e saber que leva um tempo para o negócio amadurecer e te dar lucro, é muito importante pra gente não ir iludido, né, Abi? Com certeza. E conta pra mim como é que é ver a sua empresa hoje, crescendo, né? Agora você já faz as suas retiradas. Como é que é esse amadurecimento, assim, da empresa? Tipo, olha, agora tá legal, agora eu consigo fazer isso. Como é que é isso? Nossa, isso é maravilhoso, né? Saber que eu me encontrei no empreendedorismo, isso me realiza. Então, eu levanto todos os dias agradecendo e sabendo que tudo que eu passei valeu a pena. E me ver assim, hoje, graças a Deus, a gente tem um ponto de equilíbrio, a gente tem o nosso laboratório, retirar o lucro, inspirar e ajudar outras pessoas. Isso não tem preço, mostra que tudo valeu muito a pena. E isso é muito legal, que seria a minha próxima pergunta que eu ia fazer para você, né? Se você inspira mulheres, porque eu acho tão bonito a gente ver mulheres à frente, né, Dari? E é muito bonito também, porque quando eu comecei a falar com a Ana, perguntei os desafios, né? E ela falou assim, eu me preparei com o que você tinha acabado de dizer, né? Que a mulher, ela tem essa coisa, não, para eu estar de frente ali, eu vou estar preparada, eu vou estudar, eu vou saber o que eu tô falando, porque aí não vai ter tanto enrosco, né? Exatamente. Como é que é isso, você poder fazer isso para outras mulheres e as mulheres falarem, poxa, que legal, eu também quero investir, eu gosto disso? Então, isso é gratificante demais. Eu até estava comentando com a Dariane, né, que a gente depois de velha começa a ficar mais tímida. Então, eu não vou muito para a imprensa, não meto muita cara. A Dari até falou, Natália, não é que você está medrosa, é que depois que você adquire uma certa experiência, você começa a ter noção do risco. Mas assim, eu gosto de falar quando eu sei que vai valer a pena. Se uma coisa que eu falei servir para alguma mulher, isso é muito importante. Que se eu conseguir, elas vão conseguir também. E assim, elas não precisam inventar a roda. Tudo que eu errei, elas não precisam errar. A gente conversa, eu tomo café, eu falo, olha, aqui não deu certo, vai por aí. E isso é prazeroso demais. Poder ajudar, inspirar, não tem preço, é muito bom. Obrigada por você partilhar um pouquinho da sua história com a gente aqui. Eu acho que você deu uma grande lição pra gente, viu? Um beijo e muito sucesso para você e para sua empresa. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Muito bom, Dari. E é legal essa última frase que ela falou também, pegando já o gancho, né? Que ela gosta de partilhar isso com outras pessoas, com outras mulheres, para que as pessoas não errem o que ela errou. E é interessante porque quando a gente pensa em empresa, a gente pensa em concorrência. E às vezes a gente fala, eu não vou dar minha chave de ouro para ninguém. Isso tem mudado? Isso é quando as mulheres estão à frente dos negócios, elas são muito mais colaborativas. Então, a concorrência, o delimitar um espaço, o criar ali, isso é meu, isso é seu, isso é um estilo de liderança, é uma energia muito masculina, né? É a energia do competir ali por espaço, por liderança, por comando naquilo que você está fazendo. A mulher, na frente ali dos negócios, à frente da sua liderança, ela tem a tendência a ser mais colaborativa. Se ela for estimulada para isso, se ela for orientada corretamente, ela consegue fazer com que o negócio cresça e ainda ajudar outras pessoas que também estão iniciando a crescer.
né? Por isso que a liderança feminina tem crescido tanto, Abby, porque as mulheres elas carregam características que têm sido cada vez mais importantes pra gente, que a gente precisa aumentar esse nível de colaboração, porque nós enfrentamos muitos problemas. E quanto mais gente colaborar, quanto mais gente for aberto e conseguir dividir, é melhor para todo mundo. Com certeza. Acho que só pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que têm essa vontade de empreender. Tá, então para as mulheres que têm essa vontade de empreender, que tem lá dentro do seu coraçãozinho a vontade de ser dona do seu próprio negócio, se fortaleça, se aproprie daquilo que você quer fazer, saiba claramente que resultado você quer entregar para o seu cliente, que produto você quer oferecer, porque quando você sabe o que você está fazendo, o seu cliente não tem dúvida para te escolher, porque ele se sente seguro e aí ele vai entender que você vai resolver alguma situação dele e vai buscar você com confiança. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima. Até. Passe suas redes sociais para todo mundo, Dari. Minhas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, no @DarianeGato com 2 T's. Lá tem todos os meus outros contatos e eu vou adorar receber vocês na minha casinha digital. Ai, adorei. Ótimo final de semana. Obrigada. Muito bom, não é, minha gente?